dar continuidade à introdução ao estudo da biologia celular. Vocês lembram que, espero que vocês lembrem, né? Podem levantar a mão, estou acompanhando aqui pelo celular. Então, vocês lembram que na aula passada a gente fez um apanhado geral e diferenciou, deu as características básicas e a diferenciação entre célula procarionte e célula eucarionte. Me digam aí 3 características que vocês lembram. Aliás, me digam qualquer outra característica que vocês lembram, além de presença ou ausência de carioteca. Quem lembra? Nenhuma. Quem? Processo mais rápido. Quem tem o processo mais rápido? Procarionte. Sim, é uma característica. Lembra de característica morfológica. Isso, a procarionte tem DNA circular. Número de cromossomos. Quantos cromossomos a célula procarionte tem? Bora, se espertem aí, vai. Lembrem que eu mostrei essa tabela todinha aqui para vocês, ó. Diferenciação de procariontes e eucariontes. A principal característica que a gente sempre fala é o envoltório nuclear, o carioteca, que está ausente nos procariotos e presente nos eucariotos. Mas o cromossomo nos procariotos é único, em eucariotos é múltiplo. A maioria das organelas não existe nos procariotos, somente nos eucariotos. O citoesqueleto está ausente também nos procariotos. Então, tem uma série de características que a gente pode observar que diferenciam os procariontes dos eucariontes. Tá vendo? Tem que passar atividade, exercício para vocês, para poder fixar essas coisas, essas características. E aí a gente falou sobre os vírus, lembram? Nós paramos falando dos vírus. E por que eu digo que os vírus não são considerados células verdadeiras? Já que eles têm o processo de... já que eles podem passar o material genético, já que eles podem sofrer mutações, por que ele pode estar, mas por que ele não é considerado uma célula verdadeira? Me digam. Porque ele não consegue realizar a reprodução dele se não tiver outra célula? Basicamente isso, porque ele precisa de uma célula eucarionte para que ele possa fazer todas essas atividades. Porque ele não tem essa maquinaria, né? Lembra que a gente terminou falando isso? Que ele não tem a maquinaria de síntese proteica. Ele não tem a maquinaria para realizar essas atividades, então ele precisa de uma célula para que ele possa fazer, certo? Mais ou menos isso que você falou. Então, passando por isso, lembra que a gente vai retomar, falar de membrana, e a gente está dando esse apanhado geral. Falamos de procariontes, de vírus, e agora vamos começar a falar das células eucariontes, certo? A célula eucarionte, em intérfase, o núcleo possui a presença do envoltório, da carioteca. Vocês lembram o que é intérfase? Não, né? Tá. Vamos pelo nome. Vamos pelo nome. Intérfase. Inter significa entre. Certo? Certo. Ok, gente? Me respondam. Sim. Respondo aí, acompanhe, só para ver se eu estou acompanhando o raciocínio. Quando a gente fala internacional, é entre nações, né? Quando eu falo inter é entre. Fase, uma fase, né? Então, é um tipo como se fosse um intervalo, ou seja, uma coisa que acontece entre fases. E que fases são essas? Fases de divisão celular. Tipo, a célula se divide, aí tem uma intérfase, um intervalo. Se divide novamente, intérfase, divide, intérfase. Então, a intérfase, ela ocorre entre as fases. Que fases? Fases de divisão celular. Entenderam? Então, a intérfase é a fase em que a célula não está se dividindo. Ela está se preparando para a divisão celular.
Então, se ela não está se dividindo, está se preparando, nesse processo ela ainda possui a carioteca, porque vejam bem, a célula eucarionte, ela possui a carioteca. Lá dentro está o material genético e tudo mais, delimitado a carioteca, o envoltório nuclear. Só que quando a célula se divide, a célula eucarionte vai se dividir, ela perde a carioteca. Um dos primeiros passos é a perda da carioteca, certo? O desaparecimento da carioteca. Por isso que eu digo que as células eucariontes em intérfase, ou seja, as que não estão se dividindo, elas apresentam o envoltório nuclear. Vocês entenderam isso? Porque se uma célula eucarionte ela estiver em processo de divisão, ela não vai ter a carioteca, porque a carioteca some no início da divisão, justamente que é para deixar o DNA livre para que possa ocorrer aquelas fases da divisão celular, que a gente vai falar lá para o final, prófase, metáfase, anáfase, telófase, enfim. Vocês entenderam isso, gente? Falem a verdade. Christian? Eu acho que sim. Um pouco, sim. não muito. Pouco, mas eu quero Professora? muito. Não quero um pouco. Professora, Diga. Oi. a senhora vai disponibilizar a outra aula que a senhora teve com a gente? É essa mesma aula aqui. Sim, Mas mas tá a sendo senhora o tá dando slide. continuidade aqui, né? Sim, eu vou disponibilizar as duas. Eu só não postei os slides, já postei lá. A aula eu vou botar no YouTube. Eu não tive tempo de editar ainda. Cortar aquela parte bom. inicial. Obrigada. Vai ser disponibilizado. Então, vocês não entenderam muito, só pouco. Veja bem, a célula, eu tenho quando uma célula, eu estou falando de célula eucarionte. Quando a célula eucarionte vai se dividir, o primeiro passo dela, o material genético dela está delimitado na carioteca, no núcleo, né? Está delimitado pela carioteca no núcleo. Então, quando a célula ela vai se dividir, vai começar a se dividir, a carioteca some para os cromossomos se espalharem no citoplasma e ocorrer as diversas fases no processo de divisão celular. Só nesse processo entre a divisão celular, que é o que a gente chama de intérfase, vocês já entenderam o porquê, entre as fases, na intérfase a gente tem a carioteca, ok? Então, por isso que a gente diz que uma célula eucarionte, em intérfase, ela possui a carioteca. As células eucariontes possuem carioteca, ok? É a principal característica que difere. Mas é importante ressaltar que ela vai se dividir, a carioteca desaparece no início, né? Por que a carioteca desaparece? Porque para facilitar o processo da divisão celular. Porque os cromossomos estão lá dentro estão lá no núcleo delimitado, é tipo como se derrubasse. Lembra que eu falei que são compartimentos? Então, é como se derrubasse a parede da carioteca, o envoltório nuclear, para se dispersar lá os cromossomos, e então poder ocorrer o processo de divisão celular. A carioteca Ok? do núcleo. A carioteca, ela delimita o núcleo, é a membrana que envolve o núcleo. É o envoltório nuclear. Entendeu? Cadê? Ó, aqui a gente tem o núcleo. Isso tudo é o núcleo, aqui dentro é o nucleolo. Então, esta membrana que reveste esse envoltório nuclear é a carioteca, é a mesma coisa, né? Envoltório nuclear, carioteca, membrana nuclear. Então, esta cariota aqui, ela reveste o núcleo, ok? É tipo Então, o cobertor dela. tipo como se fosse uma parede membranosa que envolve o conteúdo que tem no núcleo, que é o material genético principalmente. Tem outros materiais, mas o principal componente é o DNA, são os cromossomos. Então, lembra que eu falei para vocês que uma célula... Oi? Lembra que eu falei para vocês que a célula eucarionte é uma célula que é mais compartimentatizada, tem mais compartimentos, ok? Então... É o exemplo do apartamento lá, né? Isso, exemplo do apartamento. Lembra que eu falei que as procariontes tá tudo junto, não está bagunçado, não confundo. Não é o que
núcleo seja desorganizado ou a célula seja organizada. Está tudo no seu devido lugar. Só não tem muitos compartimentos. Vejam que uma célula eucarionte, ela tem vários compartimentos. Olha, ela tem aqui o núcleo, delimitado pela carioteca, tem várias organelas. Então, cada organela dessa é como se fossem vários compartimentos que realizam funções distintas. Como, por exemplo, a gente tem aqui a mitocôndria, que é responsável principalmente pela respiração celular, produção de energia para o funcionamento da célula. A gente tem o complexo de Golgi, que faz o processamento de substâncias. A gente tem o retículo endoplasmático rugoso, que sintetiza proteínas. A gente tem o retículo endoplasmático liso, que sintetiza lipídios. Então, cada compartimento desse, cada organela dessa, é como se fosse um compartimento que acontece, que tem uma função definida. Mas, logicamente, que se articulam, como a gente vai ver, como a gente vai estudar cada uma dessas organelas, suas funções e como elas se articulam, tá? Então, uma célula eucarionte, esse é um quadro geral da organização geral de uma célula eucarionte. Então, as células eucariontes, elas possuem uma membrana celular, como a gente sabe, a membrana celular, a membrana plasmática, né? Então, lembra que as células eucariontes vegetais possuem uma parede celular que é formada por celulose, que tem a função de proteção, como eu falei na aula passada para vocês. Além disso, tem uma outra camada, que é uma camada tipo que é formada principalmente por carboidratos, que é o glicocálix, que serve justamente para interação celular, comunicação entre as células. As células se comunicam. Sabiam? Quando a gente falar de membrana, eu vou falar para vocês. Certo? Então, há uma comunicação para as células, que é através das proteínas, através do revestimento, através de receptores de membrana. Por exemplo, vou falar assim, o vírus da raiva. O vírus da raiva, ele é um vírus que tem tropismo, tem afinidade pelo sistema nervoso central. Mas como é que o vírus da raiva sabe, entre aspas, que ele está no local certo, está em algum componente do sistema nervoso central? Ou pelos receptores da membrana da célula, então eles reconhecem. Quando ele entra no corpo, não tem várias plaquinhas dizendo sistema nervoso central por aqui, né? Então, tem realmente esses receptores celulares que ele pode reconhecer e, então, se alojar naquele determinado local. Então, há uma comunicação entre as células para saber o que é próprio, o que não é próprio do corpo, entre outras coisas que a gente vai estudar. Mas o fato é que há uma interação e uma comunicação entre as células. A membrana celular, que é a membrana plasmática que reveste toda a célula, né? Tem várias funções, entre as principais funções, obviamente, que a gente fala que é a permeabilidade seletiva, ou seja, controlar o que entra e o que sai da célula. É uma parede que reveste, né, uma grande membrana, um revestimento, e, obviamente, controla o que entra e o que sai na célula, e também a partir dela que existe alguns transportes de substâncias em blocos, tá? Tanto o englobamento de substâncias, que é o processo de endocitose, quanto a eliminação de substâncias metabólitas, que é a exitose. Alguém levantou a mão, gente? Alguém? Fez um ver aqui? Não. Ok, vamos continuar. Alguma dúvida? Lembrem que a gente vai ver cada um desses tópicos. A gente vai ver membrana, a gente vai ver núcleo, citossol, a gente vai ver cada um desses. Estou dando aquele apanhado geral, só para vocês se assustarem um pouco, mas depois vai piorar. Entenderam? Gente, vocês estão por aí? Beleza, Igor. Então, a gente tá assim. Beleza. Eu não sei se é porque tá chovendo, mas a minha conexão tá travando um pouco. Pode ser. Então, no núcleo, lá vai estar o nucleolo. O nucleolo é essa estrutura, bem aqui, olha. Tem o núcleo e o nucleolo, vejam bem.
o nucleolo, essa estrutura aqui na parte mais interna, mais eletrodensa, e aqui no nucleolo que são produzidas outras organelas, que são os ribossomos, que vão fazer a síntese, a produção de proteínas, certo? E dentro do núcleo, como eu falei, a gente tem os cromossomos que guardam a informação genética. No citossol, de maneira geral, do componente do citoplasma, a gente vai ter vários componentes químicos, inclusive enzimas solúveis, a gente vai ter os ribossomos responsáveis pela síntese de proteínas. Outro componente das células eucariontes é o citoesqueleto. O citoesqueleto ele é responsável por dar forma à célula. Lembra que a gente comentou na aula passada que existem células pavimentosas, células cilíndricas, células cúbicas, células estelares, enfim, células alongadas. Então, quem é responsável por dar essa grande diversidade morfológica é o citoesqueleto. Entendeu? Além disso, a mobilidade. Algumas células, por exemplo, células de defesa, são responsáveis pela fagocitose. Lembra da fagocitose, a emissão dos pseudópodes para englobar partículas, certo? Então, essa mobilidade das células é dada pelo citoesqueleto. Por exemplo, se você se fere, tem um corte em qualquer lugar, algumas células, por exemplo, você caiu, bateu o joelho, feriu. O que acontece? Quando tem alguma lesão lá naquele local, várias células de defesa migram para o local, se deslocam para o local, certo? Primeiro via corrente sanguínea. É por isso que fica a cicatriz, né? Devido a essas células, né? Sim, a cicatriz é outro tipo de... Eu vou já falar o tipo de tecido. Mas olha o que acontece. Vou já te falar. Então, você se feriu lá naquele local, lá no joelho, e aí tem a percepção de que houve uma lesão lá no tecido do teu joelho. Houve a lesão. Se houve a lesão, primeiro, tem células de defesa que vão lá para o local, porque digamos que há uma contaminação bacteriana no local. Células de defesa migram para lá para tentar combater. Então, como é que elas migram? Primeiro, elas vão via a corrente sanguínea, e depois da corrente sanguínea, dos vasos sanguíneos, vão migrar para os tecidos. Então, essa movimentação para os tecidos é auxiliada também pelo citoesqueleto. Por exemplo, o pus. O pus, né, indica que houve uma infecção, mas o pus, ele é grande parte formado por células de defesa, que são os neutrófilos mortos, entendeu? São células que morrem e se depositam naquele formato de pus. E aí, cicatriz, por exemplo. Às vezes, há uma lesão no tecido e com um intuito, né, de regenerar aquele tecido, contornar logo essa lesão, muitas vezes é depositado um tipo de tecido conjuntivo fibroso. Esse tipo de tecido, às vezes, é diferente do que a composição dele, como precisa ser uma cicatrização rápida, digamos, para tentar contornar uma infecção, que é uma resposta do corpo, né, com relação a esse tipo de lesão, há o depósito de outros tipos de tecido, como tecido conjuntivo, alguns tipos de célula que a gente chama de fibroblastos são depositadas e por isso que pode fazer aquelas cicatrizes, entenderam? Porque é um tipo de tecido diferenciado. E aí, professora? Que se forma. Professora Priscila. Posso falar? A senhora já viu umas pesquisas que estão sendo feitas, que eles estão usando a pele da tilápia para regenerar tecidos humanos, né, que sofreram queimaduras. É porque as células da tilápia são parecidas com a nossa pele, é isso? É por isso que há a compatibilidade de ambos? Na verdade, eles utilizam, porque tem alguns elementos, alguns componentes químicos que facilitam o processo da cicatrização, entendeu? Eles não costuram a pele da tilápia na nossa, entendeu? Eles só colocam como se utilizasse como se utilizasse no lugar de bandagens, porque às vezes com pessoas queimadas, lesões, queimaduras de terceiro grau, segundo grau,
de segundo grau, na verdade, o que acontece? Utiliza aquelas gases, aquelas bandagens que geralmente causam lesões. E há uma compatibilidade e a composição química da pele de tilápia tem se mostrado não dar muitas reações, né? Porque geralmente você coloca alguma coisa estranha, como eu te falei, as células, elas reconhecem o que é selfie, né? O que é próprio ou não próprio, selfie ou não selfie. Então, elas reconhecem o que é próprio ou não. Então, percebeu-se que era bastante tolerante à pele de tilápia, mas vejam bem, essa pele de tilápia, ela não é, tipo, costurada na nossa pele, entendeu? Simplesmente ela ajuda, acelera o processo de síntese de tecidos, de tipos celulares, de fibroblastos, de tecido conjuntivo, fibroso, principalmente para tentar logo preencher. Então, ela auxilia no processo de cicatrização, entendeu? Tipo, não costura, já me perguntaram, não costura a pele da tilápia na gente, Entendi. né? Não, Ela essa parte tipo, ela, eu tinha entendido que eles colocavam só como proteção. Mas eu não, tipo, não tava então, entendendo assim, se havia compatibilidade, né? Pra mim, ela ajudava nisso, eu não tava entendendo. Aí agora eu já entendi já. isso mesmo. Então, ela auxilia e vê que não tem muita, como eu te falei, não tem realmente muita rejeição devido à composição dela. E tem se utilizado assim, tem se utilizado bastante, ainda não em larga escala, mas tem se concluído estudos sobre isso. E é uma coisa, uma linha muito interessante mesmo, acelera a produção do tecido conjuntivo fibroso, das células, tipo celulares fibroblastos, acelera a produção dos fibroblastos, associada também com outros medicamentos, outras pomadas e tudo mais. Então, esse citoesqueleto que dá a forma e a mobilidade da célula, ele é como se fosse, como o nome já diz, é como se fosse o esqueleto da célula. A gente vai estudar. Só que esse esqueleto da célula, obviamente, não é formado por ossos, é formado por filamentos de proteína, filamentos proteicos. E a gente vai estudar. Tem 3 tipos, principalmente: os filamentos intermediários, filamentos de actinas e os microtúbulos. Você só lembra que é só para ter uma noção. E considerando os microtúbulos, que são esses elementos do citoesqueleto, eles que formam os centríolos, que posteriormente vão auxiliar na formação de cílios, na formação de flagelos, enfim, que nós vamos estudar. E tem outras organelas que fazem parte do chamado sistema, lembra que eu falei para vocês, sistema de endomembranas, que são membranas internas da célula. Olha só. Vejam bem, quem são as endomembranas? Tá vendo isso daqui, olha? Tem a membrana plasmática, que envolve a célula, obviamente, aqui. Tem o envoltório nuclear, que também é uma membrana. E tem, olha, vejam só o complexo de Golgi, não são como umas membranas dobradas? Vocês conseguem observar? Ó, é como se fossem umas membranas dobradas. O complexo de Golgi. Retículo endoplasmático, como se fosse aqui, olha, membranas dobradas. Retículo endoplasmático liso também. Então, essas organelas formam o chamado sistema de endomembranas, ou seja, o sistema de membranas internas da célula. São organelas membranosas que, obviamente, estão no citoplasma. Entendido, gente? Sim. Então, a gente vai ver Sim. a gente vai entender a função de cada uma dessas endomembranas. A gente tem o retículo endoplasmático, que se divide em liso e rugoso, e temos o complexo de Golgi. Os lisossomos, então, tem vários componentes responsáveis que são responsáveis pela execução de várias funções fundamentais para o metabolismo celular. E outras organelas, a gente tem as mitocôndrias, que são organelas responsáveis pela respiração celular, produção de energia. Tem os cloroplastos, que a gente só encontra em células vegetais, que estão relacionados à ação da fotossíntese. E os peroxissomos, que são organelas responsáveis pela detoxificação ou eliminação de substâncias potencialmente tóxicas para a célula. Ok. Beleza. Beleza.
A membrana plasmática, como a gente já falou, ela que delimita o que é interno do que é interno do que é externo da célula, certo? Então, ela é muito importante para entrada e saída de substâncias, para esse controle. E, obviamente, a membrana plasmática, voltando que ela não é uma parede fechada, ela é permeável a algumas substâncias, ela possui poros, certo? Que é quando a gente for ver a membrana plasmática mais detalhadamente, a gente vai ver, tá? Então, como a gente já falou, nas células vegetais, a membrana possui uma camada mais externa, que é a parede celular, celulose, que é formada por celulose. Então, aqui a gente tem um desenho esquemático de membrana plasmática, que nós vamos ver muito quando a gente vai falar dela. Então, a membrana plasmática, a gente diz que é uma bicamada fosfolípica. A estrutura desse aqui, que parece um bonequinho que eu falo, é um fosfolipídio. Olha, tem a cabeça e tem a cauda do fosfolipídio. Então, veja só. Tem uma camada, vocês estão vendo aqui? Aqui tem uma camada de fosfolipídios e aqui embaixo tem outra camada de fosfolipídios. Tá? Uma camada de fosfolipídios aqui e outra aqui. Por isso que a gente diz que a membrana plasmática ela é uma bicamada fosfolipídica. Vamos ver. Além da bicamada fosfolipídica, tem vários outros componentes aqui que são proteínas. A gente vai ver que tem proteínas periféricas, proteínas integrais, transmembranas. Quando a gente for ver a membrana plasmática detalhada, a gente vai verificar isso. Então, a membrana plasmática e o citoplasma, como eu falei, é um compartimento com uma organização estrutural que a gente diz de maneira, de certa forma, complexa, porque, como vocês viram naquela imagem, tem vários compartimentos, tá? E o citossol, ele é, propriamente dito, o meio interno da célula, é a parte lá do citoplasma, e lá tem várias estruturas, que são as organelas, citoesqueleto, e vários componentes químicos da célula. Como a gente vai ver na próxima aula, depois a parte da composição química da célula, a gente vai observar que apresenta vários componentes inorgânicos. A gente vai falar na composição química que qual é o maior, vocês sabem isso, né? Qual a maior substância? Qual a substância que está em maior quantidade na célula? Qual componente? Me digam aí. Vocês sabem, né? Todo mundo sabe. Carbono? Hein? Oi? Carbono? Glicose? Tem carbono, tem glicose, mas o que tem 70%? Ah, água. Fosforo. A água, é isso mesmo, a água. Então, a gente vai ver que lá... Todo mundo chutando. A gente tem vários componentes. Mas você sabe, vocês ficaram com vergonha de falar. Então, a gente sabe que o nosso corpo e logicamente, as nossas células são formadas majoritariamente por água. E isso é importante, a gente vai falar da composição química da célula, falar dos componentes orgânicos e inorgânicos. E assim, a gente vai falar depois, quando a gente for falar de métodos de estudo de células, essa informação vai ser muito valiosa. A questão de 70% em média das células são formadas por água. E a gente vai ver, na verdade, que tem células que são formadas por menos água e mais. Por exemplo, células de água viva, tem maior quantidade de água. Quando a gente compara algumas células entre animais ou entre vegetais, também tem uma variedade. Então, esse 70% seria uma média. E a gente vai ver isso. Citoesqueleto, que eu falei para vocês, que vai dar a forma à célula, vai ajudar no processo de transporte, fagocitose, enfim. Que é formado por filamentos que eu falei para vocês já, tá? Os centríolos, que é uma organela que é responsável, auxilia bastante lá no processo de divisão celular, tá? Durante o processo de mitose, não sei se vocês lembram da divisão celular, pelo menos daqueles esquemas que a gente tem prófase, metáfase, alguém se localiza na periferia, migra para o polo oposto, fica no meio. Então, essas estruturas centríolos, que são formadas por microtúbulos, túbulos pequenos,
auxiliam bastante na formação auxiliam bastante no processo de divisão celular. Os ribossomos, eles já são organelas, né, que são constituídas por RNA, também a gente vai falar isso depois, RNA e proteínas, e são responsáveis pela síntese, né, pela produção de proteínas. Eles podem se encontrar livres no citoplasma, eles podem estar agrupados, formando cadeias, podem estar aderidos na parede do retículo endoplasmático, que vai dar a denominação de retículo endoplasmático rugoso, certo? Então, eles podem ser. Mas lembre que eu estou falando aqui, a gente vai ter uma aula para falar só de ribossomo. Não se preocupe, vou até passar essa imagem. O retículo endoplasmático, a gente tem o liso e o rugoso, como eu acabei de falar para vocês, o liso, a membrana dele é lisa, e o rugoso, ele tem aderido à sua membrana vários ribossomos, esses que eu acabei de falar para vocês, que são responsáveis pela síntese de proteínas. Vejam bem, o retículo endoplasmático, vejam, quando a primeira célula surgiu, obviamente, era uma célula que não tinha carioteca, uma célula mais primitiva, lembra que procarionte, proto, significa primitivo, antes, entenderam? Então, quando a primeira célula surgiu, toda a questão do processo evolutivo, blá, 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 era uma célula que não tinha muito compartimentos, era uma célula procarionte. Com o tempo que foram surgindo aqueles compartimentos. Igual quando você compra a sua casa, igual como eu falo para vocês, você tem apenas, de repente, um compartimento, e aí, conforme for, faz uma divisória aqui, faz um quarto, faz uma divisória aqui, faz a cozinha, faz um puxadinho mais aqui, faz um banheiro. Então, você vai criando compartimentos. E isso que aconteceu. Vou voltar de novo naquela imagem lá. Vou voltar de novo nessa imagem. Olha, vejam que este retículo endoplasmático rugoso, estão vendo a minha setinha? Esse retículo endoplasmático rugoso, ele deriva de quem? Da carioteca. É como se tivesse aqui esse compartimento, olha, tem esse compartimento aqui, que é o núcleo, tem a carioteca, que a carioteca é formada por membrana, lembra que eu falei para você? A partir dessa carioteca, olha, é construído outro compartimento, que é o retículo endoplasmático rugoso. E a partir do retículo endoplasmático rugoso é construído outros compartimentos aqui, que é o retículo endoplasmático liso, certo? Então, todos os esquemas que vocês forem ver de célula, todos os esquemas, em todos os níveis que vocês vão ver que o retículo endoplasmático ele está em continuidade com a carioteca. Se não tiver, vocês me avisam, que aí a gente manda uma carta para falar do livro que está errado. Porque o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático está em continuidade com a carioteca. Então, sempre ao redor da carioteca a gente vai ter e observar o retículo endoplasmático rugoso e a posteriori o retículo endoplasmático liso. Ok? Como a gente pode ver aqui, ó. Aqui a gente tem aquela mesma célula, a gente fez... Aqui a gente tem aquela mesma célula, e aí da carioteca, vejam, aparece aqui o compartimento, olha, vários compartimentos, que é o retículo endoplasmático rugoso, vejam que ele tem essas bolinhas amarelas que estão representando os ribossomos, e em seguida a gente tem o retículo endoplasmático liso. Outro organela que eu falei para vocês, que também é uma organela membranosa, é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele se apresenta como várias membranas aqui, ó, vesículas e sáculos achatados, certo? Então, faz parte também do sistema de endomembranas. E o complexo de Golgi é responsável pelo armazenamento, processamento, distribuição de substâncias pela célula. Que tipo de substâncias? Mais variadas, proteínas, carboidratos, lipídios, tanto para a própria célula, quanto para a exportação, né, para outros locais. Ok?
Os endossomos, a gente diz que são umas organelas membranosas também, que têm no interior enzimas hidrolíticas. Que são enzimas hidrolíticas? São enzimas que podem, que fazem a quebra, podem destruir as células, certo? Então, o que acontece? Esses endossomos, eles ajudam no processo de digestão da célula. Porque o que entra na célula, o que a célula fagocita, o que a célula engloba, por endocitose, precisa ser digerido. Se você engloba, se você absorve algum corrente, ele precisa ser digerido. Quem vai auxiliar nesse processo são essas vesículas, são os endossomos. Dentre os endossomas, a gente tem os lisossomos, certo? Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão celular. Não só, eles degradam não só essas substâncias externas que entram, mas, por exemplo, organelas celulares que estão já obsoletas. Então, organelas que estão obsoletas, organelas que já estão velhas, já não estão realizando como deveriam suas funções, elas precisam ser renovadas. Para que elas sejam renovadas, as antigas precisam ser degradadas, e aí entram os lisossomos. Aqui, só para mostrar, na verdade, isso aqui é uma fotomicrografia de microscopia eletrônica. Quando eu for falar agora de métodos de estudo de células, a gente vai ver que, por exemplo, que sempre me perguntam, professora, eu quero ir para o laboratório, que eu quero ver uma mitocôndria. Você não vai ver uma mitocôndria no laboratório. Você não vai ver um retículo endoplasmático rugoso no microscópio de luz convencional. Essas estruturas, você não vai olhar no microscópio e ver uma estrutura bonitinha, 3D, esse esquema que a gente vê aí. Então, essas organelas a gente só consegue ver em aumentos muito grandes. Olha, tu ri, Igor, mas é verdade. Tem um amigo que ficou decepcionadíssimo, que ia fazer biologia porque ele queria ver uma mitocôndria, e não é bem assim. Eu nunca vi uma mitocôndria assim, pessoalmente, frente a frente, para eu falar a verdade para vocês. Eu já vi até um retículo endoplasmático, eu já vi em fotos também, né? Isso aqui é uma microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, eu vou falar para vocês, que ela se dá pela incidência de elétrons na amostra. Então, tem toda uma questão de processamento, tem a formação da imagem preto e branco, o aumento que aquele microscópio de luz que convencional nos fornece, ele não é suficiente para você ver todas essas estruturas. Mas isso a gente vai falar depois que a gente falar em métodos de estudos de células. Só para vocês não ficarem decepcionados. As mitocôndrias, elas são outras estruturas que são cilíndricas. Então, as mitocôndrias, elas apresentam o que a gente diz de uma dupla membrana. Uma membrana externa, que é lisa, e uma membrana aqui interna, que ela é pregueada. Então, quer dizer, no esquemático de uma mitocôndria, e aqui a gente tem uma imagem de uma mitocôndria, ou de um perfil mitocondrial, que a gente fala, em microscopia eletrônica de transmissão, que eu já vou falar para vocês como é depois, tá? A gente vai ter uma aula só de método de estudo de células, para vocês verem essas fotos e entenderem. Bem, considerando apenas as células eucariontes vegetais, nós temos os plastídeos. Os plastídeos são algumas estruturas que, em algumas vezes, elas são estruturas incolores, que, como são incolores, elas são chamadas de leucoplastos, certo? Geralmente estão relacionadas ao armazenamento de amido, que é a substância de reserva das células vegetais. E as que têm pigmentos, né, são chamadas de cromoplastos. Dentre esses cromoplastos, que são essas organelas que têm esses pigmentos, aí nós temos os cloroplastos. E os cloroplastos, vocês sabem que auxiliam no processo de fotossíntese. Então, aqui a gente tem, olha, aqui na célula vegetal, a gente tem essas estruturas que são os cloroplastos. E, geralmente, a gente tem um vacúolo, e esse vacúolo seria
na turgidez da célula, no processo de equilíbrio osmótico na célula, na pressão osmótica. O cloroplasto também tem duas membranas, assim como as mitocôndrias, e a gente vai ver depois cada uma das funções. E é neles, como vocês sabem, que ocorre lá a fotossíntese. Então, aqui a gente tem uma imagem, um desenho esquemático de um cloroplasto. Vocês podem ver também que eles têm uma dupla membrana. E aqui a gente vê uma microscopia eletrônica de transmissão mostrando um perfil de um cloroplasto. Então, quando a gente vê um cloroplasto na vida real, assim, um microscópio eletrônico, destaca-se que no Amapá nós não temos nenhum microscópio eletrônico, a gente vai ver, na verdade, o cloroplasto assim. Olha, essa é a estrutura do cloroplasto. Imagine para o cara, quando estudou morfologia do cloroplasto, esquematizar e deixar bonitinho assim para a gente entender. Então, realmente é um pouco complexo, muitas vezes, a gente estudar algumas estruturas sem conseguir essa visualização. Bem, isso, justamente, é meio complicado. Por que o cloroplasto tem esse nome? Hã? O cloroplasto estranho. Como eu te falei, eles, de maneira geral, eles recebem o nome de plastídeos. Entenderam? Aí, o que acontece? Quando eles têm, no caso dele, que ele tem pigmento, ele é cromo, tem cor, né? Cromoplasto. Depois eles receberam a denominação de cloroplasto, igual os outros leucoplastos. Então, mesmo relacionado com a coloração dele, entendeu? Entendi. Relacionado com a coloração, porque se, por exemplo, o cloroplasto, as células vegetais, algumas células, se você retirar, a maioria das células, na verdade, quando a gente pega, por exemplo, uma célula, se eu fizer um raspado, se eu fizer um raspado da parede do canal vaginal, pronto. Ou se eu fizer aqui um suave nasal, ou da boca, e colocar numa lâmina e observar, eu vou ver que essas células, elas não têm cores. A maioria das células, elas são incolores, o que dificulta o estudo e a observação das estruturas. Por isso que tem vários métodos de processar as células para que a gente possa destacar essas estruturas. E aí, só que algumas células, por exemplo, algumas células vegetais, quando você observa células vegetais, quando você observa algas também, muitas vezes, quando a gente está observando algum peixe, vê alguma estrutura, um peixe, a gente consegue observar algumas algas e tem colorações. E essas colorações, elas se dão pela presença de alguns cromoplastos. Algumas desses plastídeos que têm cores, e a gente consegue ver. Então, tem pigmentos, tem cromoplastos que tem pigmento amarelo, laranja, verde, ou vermelho, quer dizer. E o cloroplasto, ele se destaca pela cor verde, entendeu? Entendi. Eu não sou muito boa de cloroplasto também, na verdade, porque eu não sou muito chegada a plantas, para falar a verdade para vocês. Sou meio ruim em botânica, fisiologia vegetal. Era uma parte que eu não gostava, eu sempre gostava mesmo de animais, né? Mas dá para enganar, dá para enrolar um pouco. Aquele negócio de lemifloema, essas coisas, vocês vão ter a parte de botânica aquática, né? Vocês vão ter. Então, o núcleo. Como eu falei, como vocês sabem, a presença desse núcleo delimitado, ele é característica das células eucariontes, certo? Mas o que acontece? O número de núcleos de uma célula pode ser variável. Existem células mononucleadas, certo? A maioria das células tem apenas um núcleo. Existem células binucleadas, por exemplo, as células hepáticas, e existem células multinucleadas, certo? Por exemplo, células da musculatura esquelética, que isso auxilia, por exemplo, células da musculatura, a musculatura
está em constante movimento. Não só musculatura esquelética, aí temos a musculatura cardíaca também, que tem mais de um núcleo, as células cardíacas, a musculatura cardíaca são binucleadas. Então, pelo fato das células musculares esqueléticas, digamos que nessa nossa musculatura convencional, pelo o ato de eu estar falando, eu estou movimentando a musculatura, estou me movimentando, então, como está em constante movimento, a questão do número de núcleos para controlar as funções torna-se mais eficiente. Então, apenas alguns tipos celulares têm essa diferenciação. Tá? A função do núcleo é conter, como a gente já sabe, a informação genética geralmente armazenada na molécula de DNA. Apesar de o DNA não estar apenas no núcleo, como a gente falou, e vai falar novamente a posteriori. Então, o núcleo interfásico, o que é o núcleo interfásico? O que é o núcleo interfásico, gente? É o que fica entre as fases? É o núcleo de uma célula que está em intérfase, né? Ou seja, entre as fases da divisão celular. Então, o núcleo interfásico, o que ele tem? Ele tem um envoltório nuclear, que é a carioteca, tem a matriz nuclear. A matriz é o conteúdo de dentro lá do núcleo, a gente diz que é a matriz, tá? Tem o nucleolo, que é aquela estrutura mais que eu falei, que produz os ribossomos, e lembrem que eu falei que nós temos no núcleo interfásico humano 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos, normalmente. Ok? Então, aqui, como a gente pode ver, a gente tem um núcleo. Olha, destacou esse núcleo aqui da célula. E esse núcleo, a carioteca, vejam bem, é cheia de... Vocês estão vendo essas estruturas, esses polinhos? Essas estruturas aqui são poros, ok? Esses poros servem, obviamente, para entrada e saída de substâncias. Por exemplo, como a gente vai falar, ele é transcrito pelo RNA mensageiro, a gente vai falar. Então, o RNA mensageiro precisa atravessar. A senhora falou. Tá bom, vou falar de novo. Estão me ouvindo agora? Destravou? Sim, sim. Certo. Sim, destravou. Tá bom. Então, esse núcleo, olha, aqui o núcleo foi retirado daqui da célula. Esse núcleo aqui, ele tem esse envoltório ou carioteca. E como vocês podem ver aqui, essa carioteca, ela tem vários poros, certo? Ou seja, a carioteca, ela não é contínua, ela tem esses poros que permitem a entrada e a saída de substâncias, tal como o RNA mensageiro, quando copia o DNA, que a gente vai ver. Mas é importante vocês saberem que essa carioteca, ela não é contínua, ela tem esses poros. E esses poros geralmente são formados por complexos de proteínas. Aqui a gente tem, aqui na vida real, em microscopia eletrônica, a gente observa, olha aqui, a carioteca, olha, essas estruturas são os poros, e aqui a imagem lá dos poros dessa carioteca. Então, também, assim como a membrana plasmática, a membrana nuclear não é uma membrana contínua. Ela precisa ter esses poros, essas portas para entrada e saída de substâncias, para poder ocorrer esse ciclo de substâncias na célula. Entenderam? Até agora? Então, essa é uma visão geral da célula, para que eu dei para vocês, da primeira aula e dessa segunda aula. E existem várias técnicas para o estudo das células. Então, geralmente, a gente tem vários tipos de equipamentos que servem para observar as estruturas celulares. A gente tem
microscópio convencional, microscópio óptico, microscópio de luz. Levanta a mão bem aí, quem já teve contato com o microscópio de luz, aquele convencional mesmo. Infelizmente, eu Jamires. nunca. Eu já, professor. Nunca. Levanta a mão quem já teve contato. Pandemia destruiu meus sonhos. Eu, quando eu fiz Coisa o meu dessa. estágio lá na Seus- Embrapa, tive a oportunidade de conhecer vários equipamentos. Não diga isso, seus sonhos são os meus sonhos. Ai, meu Deus, peraí que convém eu ligar o PC à tomada, que estão dizendo bem aqui. Não digam uma coisa dessas. Eu vou fazer uma aula de métodos de estudo de célula. Eu vou falar agora método de observação de célula de maneira geral e vou fazer no laboratório uma aula de métodos de observação de células. E depois, quando a gente voltar, eu vou fazer um mini curso para vocês só de técnica de célula. Então, vocês vão querendo cansar de ver célula. Geralmente, o que é que eu faço? Vou falar para vocês aqui. Vou contar o segredo bem aqui para vocês. Na minha aula, na primeira aula, que é de microscopia, o que é que eu faço? A gente, primeiro, né, olha, quem foi que, só 2 pessoas que tiveram contato, se eu não me engano, aqui com o microscópio de luz convencional, né? Pelo que vocês me falaram aqui. Então, 2 pessoas tiveram contato com o microscópio de luz convencional. Então, deixa eu falar rapidamente dos outros. Então, a gente tem o microscópio de polarização, que a imagem ela se forma semelhante, como se forma. É como se fosse um microscópio de campo escuro, com uma entrada para luz, tipo aquelas câmeras. O princípio é tipo como se fosse aquelas câmeras fotográficas antigas, que era aquela caixa preta, mais ou menos assim que funciona. Então, tem um microscópio de contraste de fase, que a gente consegue, digamos, aumentar o contraste e, assim, digamos que, aumentando o contraste, a gente consegue, como é que eu posso falar? Diferir. Quando você aumenta o contraste de uma foto, você consegue destacar uma estrutura com relação à outra. Tem um microscópio com focal, que é um tipo de microscópio, tem um microscópio invertido, tem microscópio eletrônico de varredura, microscópio eletrônico de transição, então tem vários tipos de microscopia.